Temos aqui mais uma vez Tom Holland e os irmãos russos reunidos, agora fora do MCU. É uma pena que o filme poderia ser um pouquinho melhor. Cherry é baseado em um livro de mesmo nome, escrito na prisão pelo Nico Walker, ele que foi um ex-militar que sofreu de estresse pós-traumático e depois começou a roubar bancos quando voltou da guerra, e lá na prisão, depois de ser preso, ele escreveu o livro que dá origem ao filme. Além dessa história ser muito famosa lá nos Estados Unidos, o que chama atenção aqui é a direção dos irmãos Russo, dirigindo novamente agora fora do MCU, onde eles fizeram grandes filmes como os dois últimos Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, e também o meu filme favorito do MCU, Soldado Invernal. Além disso, a gente tem o protagonismo aqui do Tom Holland, que vai se provando cada vez mais como um grande ator jovem, ele que tá praticamente em tudo, parece que sempre que precisa de um ator jovem para algum filme, chamam ele, e ele começa a mostrar muito talento, e aqui ele entrega mais uma vez muito em um personagem que vai passar por diferentes momentos em um filme que vai brincar e passar por diferentes gêneros também. E é um filme totalmente focado aqui no Tom Holland, totalmente focado nesse personagem principal, porque é uma cinebiografia, e aqui temos o primeiro problema do filme. Esse é um daqueles filmes que quer contar toda uma história de vida de uma pessoa, quer passar por diferentes momentos, quer contar tudo. E sempre que a gente tem cinebiografias que querem contar muita coisa, a gente geralmente tem um problema aqui, porque é muita informação, são muitos acontecimentos, são muitos personagens para pouco tempo. Isso deve funcionar muito bem no livro, porque lá você pode contar aquela história em 400, 500 páginas, como uma biografia mesmo. Só que quando você tem que reduzir isso para o cinema, a gente chega num filme onde tem várias histórias, vários gêneros, vários momentos na vida desse personagem, e acaba não tendo um direcionamento tão bom, acaba não tendo muito aprofundamento em nenhuma das questões. Primeiro a gente tem uma comédia romântica, depois a gente tem um filme de guerra, depois a gente tem um filme de estresse pós-traumático, depois a gente tem um filme de assalto a banco. Então a gente acaba tendo vários filmes dentro de um filme só, e nenhum deles tem tanto aprofundamento assim quanto deveria. O filme aqui, ele deveria se permitir focar mais no que realmente importa de toda essa história, que é como esse personagem volta da guerra, como a vida dele muda quando ele volta da guerra, e principalmente como ele não tem auxílio nenhum quando ele volta da guerra com todo esse estresse. E a gente vê isso muito nos Estados Unidos, como muitos ex-militares, eles acabam tendo muitos problemas quando eles voltam de alguma guerra, quando eles veem muita coisa e aí eles têm que voltar para a realidade, só que a realidade normal deles de antes já não é mais a mesma coisa depois de tudo que eles viveram. Só que o que mais me incomodou em todo esse filme é como contrasta muito um roteiro que acaba sendo um roteiro com uma estrutura super padrão, que parece que tem uma fórmula pronta de se contar essa história, como a gente vê em todas as cinebiografias. Então eu acho que nem a comédia romântica, nem o terror tem tantos clichês de estrutura quanto a cinebiografia. Para mim é disparado o gênero cinematográfico com mais clichês, com a estrutura mais recorrente, e parece que um filme está sempre meio que copiando o outro, só que ao mesmo tempo, apesar desse roteiro ser super batido, a gente tem uma direção dos irmãos Russo que quer chamar toda a atenção para ela. Então parece até que os irmãos Russos aqui, eles estão querendo testar muita coisa, eles vão trazer vários elementos que a gente não está acostumado, que não é tão recorrente, e eles vão dirigir quase como se fosse um grande videoclipe. Então a gente vai ter muita câmera lenta aqui. Eu chuto dizer até que o filme se passa mais em câmera lenta do que em câmera normal. Além disso, vai ter aquele efeito que eles vão querer dar para quando o personagem usa droga, vai ter também aquelas frases, aqueles palavrões em vermelho na tela, ele vai brincar com a proporção de tela, eles vão construir essas várias sequências em câmera lenta com essa música que, como eu disse, remete muito aos videoclipes.
Então vai ter vários elementos aqui e parece que a direção ela não tem muito uma ideia clara do que ela quer fazer. Parece que ela tá meio que querendo atirar para todos os lados. A única coisa que permanece por todo o filme é justamente essa ideia da câmera lenta, essa ideia de planos muito contemplativos, com planos com essa música e com uma iluminação quase sempre artificial ou meio estourada. A ideia é colocar a gente dentro da cabeça desse protagonista, é a gente ver o mundo sobre a perspectiva dele. Então quando ele usa droga, ou quando ele tá pensando alguma coisa, a gente vai ter a narração em off aqui sabendo o pensamento dele, ou ele quebrando a quarta parede. Todos esses artifícios vão ser tentando colocar a gente na pele daquele protagonista. Só que a direção ela pesa tanto a mão nisso que a gente acaba não sentindo nada que está se passando com o personagem, porque a gente simplesmente não tem quase momentos em que a gente vê tudo acontecer sem nenhuma interferência da direção. A gente não vê uma cena ocorrer sem que tenha uma câmera lenta, sem que tenha uma narração em off, sem que tenha uma luz extremamente estourada. Então é um filme de estresse pós-traumático que precisaria colocar a gente dentro daquele ambiente pra gente sentir tudo aquilo com o personagem, só que a direção ela tá sempre querendo chamar mais atenção para ela do que para aquele personagem, do que para aquela história que ela tá querendo contar. E isso acaba sendo reforçado ainda com essa divisão de vários e vários capítulos, além de um prólogo e um epílogo. Então a gente está sempre pulando no tempo de um momento para o outro. Não tem muito uma fluidez narrativa. E aí a gente volta mais uma vez para o roteiro. Parece que os irmãos Russo olharam, eles tinham aqueles eventos que eles queriam contar, e eles não se preocuparam muito em criar uma consistência, em criar uma passagem entre um evento e outro. Parece que são várias sketches longas aqui que não tem muito uma lógica parecida entre elas. Então a gente vai sair, por exemplo, de uma comédia romântica, passar por um drama e vai chegar naquele treinamento para guerra, e aí a gente vai ver aquilo que a gente já viu em vários e vários filmes, que é aquela sátira do exército, para em seguida a gente entrar na guerra de vez e aí ser uma guerra muito mais visceral. Por sinal, são os momentos do filme que eu mais gosto aqui. A primeira sequência de guerra é muito boa e é onde tem um evento que realmente impacta o restante da narrativa. Mas de resto, tudo parece muito disperso. São vários e vários bons momentos aqui, mas é uma narrativa que não é muito convidativa, não coloca muito público dentro da pele daquele personagem, como a direção tá querendo fazer, só que usando todos esses artifícios, ela acaba afastando o público ao invés de aproximar o público. Só que nada disso chegou a me incomodar no filme. É até um filme razoável, tem vários momentos que dá para aproveitar bastante, tem uma história muito importante, e eu sempre deixo isso muito claro, que a história real não necessariamente cria um bom filme, e isso depende muito do roteiro, da direção, que eu acho que são bem falhos aqui, mas se tem uma coisa que me incomodou, mesmo no filme, é como a narração em off aqui é muito mal utilizada. A gente vai ver várias e várias cenas em que a narração em off está interferindo na cena, narrando uma coisa que é exatamente aquilo que a gente já está vendo em tela. Então, mais uma vez, você desaproxima o público da cena para usar um artifício que simplesmente não precisava estar ali. Então, isso para mim é muito problemático, talvez o grande problema da direção dos irmãos Russo. No geral, é um filme que conta uma história muito importante, que fala de um problema real, tem uma grande atuação central, que sempre vai ser o foco da história, só que o problema acaba sendo essa história sendo contada de uma forma muito genérica e uma direção que está mais preocupada em inventar, em criar, em tentar experimentar, parece que é uma direção bem experimental aqui dos irmãos Russo, do que servir o propósito da história. E isso acabou me afastando bastante do filme nesse sentido. Então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 5,5 para Cherry. Espero que vocês possam gostar mais do que eu gostei. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!